Glória a Deus. Glórias a Deus. Então vamos honrar a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Porque onde nós estamos, onde o Espírito Santo está, onde Jesus está e onde Deus está. E se Deus é por nós, uns confiam em, outros em, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Louvamos muito a Deus pela vida do nosso reverendo José de Santana Santos, o nosso pastor, nosso formador. Amém. Também de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós também louvamos muito a Deus pela vida da pastora Cristina. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Damos boas-vindas novamente a cada irmão que está participando desta 19ª edição do Seminário de Atos dos Apóstolos. Então, lembrando um pouquinho o nosso tema, nós estamos meditando sobre a virtude da fidelidade na igreja primitiva. A fidelidade, a lealdade. Lembrando que fidelidade e lealdade são sinônimos, têm o mesmo significado, a mesma definição. Então, relembrando aqui a definição de lealdade. Qualidade, ação ou procedimento de quem é leal. Uma pessoa leal, uma pessoa que é fiel aos seus compromissos. Fidelidade e lealdade são sinônimos. Então, fiel é alguém que é digno de fé, que cumpre aquilo a que se obriga. Alguém que é leal, alguém que não muda, alguém que é firme, que é constante. E também a definição de deslealdade, desleal, infiel. Então, deslealdade significa falsidade, traição. Desleal é alguém que é falso, traidor, infiel. É alguém que é pérfido, traiçoeiro e que não cumpre aquilo a que se obrigou. E nós meditamos aqui, estamos meditando dentro ali do contexto da igreja primitiva, então que aquelas pessoas que são exemplo para cada um de nós hoje, homens de Deus, mulheres de Deus que marcam e que são um modelo para a igreja na atualidade, são pessoas que foram fiéis, que foram leais. Apesar de que houve caso de infidelidade, de deslealdade, mas nós vamos nos deter naqueles que foram fiéis. Os desleais, eles receberam aí a consequência da sua deslealdade, mas nós vamos meditar na vida daqueles que se mantiveram leais, daqueles que mantiveram firmes no propósito. E nós meditamos aqui que o maior exemplo de lealdade, de fidelidade, é o Senhor Jesus Cristo. Então, Ele que não desiste, Ele que vai até a cruz por amor a cada um de nós, nos garantindo a nossa salvação, a nossa libertação, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação. E dentro da igreja primitiva, nós entramos aqui na história do apóstolo Paulo. Então, um grande exemplo de lealdade e fidelidade a Deus, a obra, a visão que Deus entregou. Então, alguém que realmente, nós vimos aqui alguns aspectos da lealdade de Paulo. Então, nós vimos que o primeiro aspecto que nós meditamos aqui a respeito do apóstolo Paulo é que ele era alguém de propósito firme. Então, ele era alguém que ele realmente era firmado, a sua convicção no Senhor, o seu propósito, a sua determinação em Deus, a ponto de falar que ele estava disposto, ele estava pronto, não somente para ser preso, mas se necessário fosse de até mesmo ir à morte, dar a própria vida pelo Senhor Jesus Cristo. Nós meditamos também com o apóstolo Paulo, ele foi fiel no tempo, então ele venceu o teste do tempo, vieram as lutas, as angústias, as aflições, mas ele permaneceu, ele não olhou para trás, ele não deu as costas ao Senhor, ele não foi desleal, ele não foi infiel, ele não foi
pérfido, ele não foi falso para com o Senhor que o libertou e o chamou, mas ele manteve-se na fidelidade. E o Espírito Santo usou também poderosamente o nosso reverendo, trazendo aqui que é a verdadeira igreja. A igreja que é a igreja da última hora, a igreja que vai encontrar o Senhor nas nuvens, a igreja que vai experimentar essa glória, é a igreja que é fiel, é a igreja que permanece, aqueles que vão até o fim com Cristo. E o nosso reverendo foi muito forte aqui, muito usado por Deus, falou que, a gente lendo ali em 2 Timóteo 4, então aqueles últimos momentos do apóstolo Paulo, mas que ele estava ali diante da sua partida, mas ele não estava desanimado, ele não estava tristonho, ele não estava cabisbaixo, mas ele estava convicto, né, que ele realmente escolheu a boa parte, ele teve uma vida com o Senhor, para o Senhor, e agora ele iria encontrar o Senhor. Então a nossa recompensa é com o Senhor na eternidade, amém? Mas também recompensas na terra, e nós veremos daqui a pouco. Então o próximo aspecto que nós vamos meditar aqui sobre a fidelidade do apóstolo Paulo, eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Amém? Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Podem ler o versículo 13, por favor? Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O próximo aspecto da lealdade do apóstolo Paulo, dentre muitos, estamos destacando aqui alguns, é que o apóstolo Paulo, ele foi fiel tanto nas crises, nos momentos de dificuldade, quanto no momento de bênção. Então, o apóstolo Paulo, o fiel, a pessoa que é fiel, a pessoa que não muda, que ela vai cumprir aquilo que ela se obrigou com o seu Deus, ela não vai mudar, independente da circunstância. Então, o nosso reverendo falou aqui mais cedo, e trazemos essa verdade para cada um de nós. Ainda que venha um problema na área da saúde, ainda que percamos, né, a nossa saúde, as nossas forças físicas, mas permanecemos inabaláveis em nosso Deus. Então, a fidelidade nos momentos de luta. O apóstolo Paulo, ele falou que ele estava contente em toda e qualquer situação. Ele sabia estar humilhado, mas também honrado. Ele teve experiência de todas as maneiras, todas as formas. Ele experimentou momentos bons, momentos de sorrisos, de alegria, mas momentos de lutas e dificuldades, momentos de lágrimas. E ele falou momentos de fartura e momentos também de escassez. Então, quando somos abandonados, quando as nossas expectativas dão erradas, coisas talvez que você projetou, seja a sua empresa, né, algo que você programou, quando as coisas não dão certo, como fica o seu coração diante do seu Deus? Você pensa em voltar atrás? Você pensa em retroceder? Você desanima? Siga o exemplo do homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ele se manteve fiel, inabalável, seja nos momentos de crise, de lutas, de dificuldades, porque virão. O Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Estamos passando por um vale, o vale da pandemia. A morte está a cada dia, as dificuldades, as lutas, sejam financeiras, seja o contexto da nação, instabilidades no país. Muitas são as razões, meu irmão, para você se abalar,
Mas uma vez que você está firmado em Cristo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos enfrentar os gigantes, podemos enfrentar as batalhas, podemos enfrentar a Covid-19. Quem enfrentou a Covid e passou? Eu não tive a Covid, mas quando o pastor Evandro teve, eu tive junto. O nosso reverendo teve junto. Quem teve a Covid junto com esses irmãos aí? O missionário Reinaldo e tantos outros. Então, nós estivemos juntos, derramando lágrimas, orando juntos, mas sempre diante do Senhor, firmados no nosso Deus. Então, o fiel, ele não muda quando as coisas dão errado. Ele não desanima quando vêm as lutas e os problemas. É o quê? É o seu filho? Ou é o casamento, uma crise conjugal? Ou alguma situação no ambiente de trabalho? Talvez você não conversou com ninguém, mas Deus, Ele quer te fortalecer. E o Senhor, Ele quer te despertar para você não perder o ânimo, para você não retroceder, para você não voltar atrás, prosseguindo para o alvo. E o nosso alvo é quem? É Cristo. O nosso alvo é Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele foi fiel, ele se manteve firme, constante, nos momentos de adversidade, mas também nos momentos de bênção. E os verdadeiros fiéis, eles se mostram, eles realmente se destacam nos momentos de crise. Os verdadeiros heróis, os verdadeiros fiéis, aqueles que vão vencer gigantes, quando que eles aparecem? Nas crises, nas dificuldades. Então, fala, irmão... É na dificuldade que você exerce a sua fé e coloca em prática a fidelidade a Deus. Não mudamos, não retrocedemos, não olhamos para trás, mas prosseguimos olhando para o alvo, firmados em Cristo. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior ele vai se renovar a cada dia. E essa pandemia tem sido um período de renovação, de avivamento. Quem aí fala, Senhor, eu nunca estive tão avivado, tão renovado, né? Participando dos cultos todos os dias, né? É Atos todo sábado. Quem tem experimentado isso? Glórias a Deus, temos experimentado coisas grandes em momentos difíceis e continuamos firmados e fiéis a Cristo. Amém? Vamos voltar para Atos, agora no capítulo 9. O próximo aspecto sobre a fidelidade do apóstolo Paulo que nós vamos meditar, é que ele tinha conexão com a igreja. Nós nos rendemos a Cristo, recebemos a salvação e adentramos, passamos a fazer parte do reino de Deus. E fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós pertencemos a um corpo que é vivo, um corpo de Cristo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, nós vamos ver que um aspecto da sua fidelidade é que ele estava conectado com o corpo. Ele tinha comunhão, ele tinha unidade, ele tinha sintonia, ele tinha harmonia. Vamos ler aqui, Atos, capítulo 9, versículo 26. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Pode ler o 28, por favor? Vou ler novamente. Estava com eles quem? Com os discípulos, com a igreja, com o corpo de Cristo. Os apóstolos, todos ali unidos, estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, aqui nós vemos o novo convertido. Paulo, quando ele era novo convertido, novinho na fé. E novo convertido, ele já vai o quê? Ele já vai buscar, ele vai procurar se juntar com os discípulos. Agora vamos continuar, a gente vai ver mais alguns versículos. Vai lá para o capítulo 13, ainda em Atos. Atos 13, versículo 2. Aqui já é o contexto
quando vai ter a primeira viagem missionária. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora passa para o capítulo 14, ainda em Atos. Atos 14, versículo 26, que diz assim: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Agora passa para o capítulo 15, ainda de Atos, agora no versículo 40, que diz assim: mas Paulo, Atos 15, versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então, nesse outro aspecto, nós vimos aqui alguns versículos chaves, nós observamos que Paulo, ele era fiel, e por ser fiel, ele tinha conexão com o povo de Deus, ele tinha conexão com a igreja. Então você, uma vez que se converte a Cristo, né, você foi alcançado pelo Senhor Jesus, mas por meio de uma igreja onde o Senhor levantou um grande homem de Deus, que é o nosso reverendo José de Santana Santos, que ele não foi desobediente, assim como Paulo, ele não foi desobediente à visão celestial. Louvado seja o Senhor. E ele tem cuidado das nossas almas. E assim como Paulo, ele teve conexão com a igreja, então o novo convertido, ele esteve com os discípulos, ele esteve com os apóstolos. Mostra também que ali na primeira viagem missionária, ele vai para a missão, mas ele foi chamado por Deus ali para aquela missão, foi apontado pelo Espírito Santo e recebeu imposição de mãos ali da igreja, dos irmãos ali da igreja. Depois mostra o apóstolo Paulo dando relatório. Lá no capítulo 14 nós lemos tanto o apóstolo Paulo quanto o Barnabé dando relatório de tudo o que aconteceu na missão. E no capítulo 15, um outro momento de missão, de obra de Deus, o apóstolo Paulo vai juntamente ali com Silas, mas vai encomendado pela igreja e trazendo, né, verdades para cada um de nós que somos ovelhas, nós que fomos alcançados por Deus, mas em um ministério nós temos um pastor. Então nós devemos ter unidade, fidelidade, a visão que Deus entregou ao nosso reverendo, e estar unidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Então, seja a igreja central, seja a igreja em qualquer parte do Brasil ou no exterior, nós devemos estar em unidade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não estamos aqui independentes, porque Deus levantou um homem e entregou uma grande visão a esse homem e nos chamou, nos alcançou, nos salvou para fazermos parte desta visão, neste ministério, tendo o nosso reverendo como pastor. Então, Deus entregou ao nosso reverendo a visão, né, que é uma visão bíblica do projeto Jesus em Minha Casa. Então, o discípulo, ele vai estar conectado com a igreja. Então, onde ele for, ele vai abrir a casa para receber Jesus na casa dele. E dentro de uma organização, assim como Paulo ali, ele prestou relatório. Então, você vai estar ligado à igreja mãe, vai estar ligado à sua autoridade. Não é pecado, nosso reverendo fala, que vários irmãos que já foram aqui do Gramacho, por causa da visão, Deus abriu a mente para morar em determinadas regiões onde há melhor qualidade de vida, onde há mais segurança, saúde, educação. Mas onde quer que você esteja, você não pode esquecer que você é do Gramacho, que você pertence a essa visão, que você está ligado à igreja do Gramacho, à igreja mãe. E onde você for, você deve estar conectado. Eu vou ser transferido pelo serviço para morar em uma determinada região. Então você se apresenta à sua igreja, se apresenta ao seu pastor, fala: pastor, reverendo,
Ou quem representa o reverendo onde você está, eu quero ser treinado. Para onde for, eu levar a igreja. Para onde for, abrir o projeto Jesus em minha casa. Então, essa visão é uma visão grandiosa, maravilhosa. Ainda que Deus te mande para você vá trabalhar ou estudar em algum local, talvez que a gente nunca nem ouviu falar. Você vai para algum país aí que nunca nem ouviu falar, alguma região remota do mundo, mas lá você pode ser um braço da nossa igreja. Nesta visão, conectado, mantendo contato, passando o relatório, e lá ser usado por Deus para que grandes coisas aconteçam. Então o apóstolo Paulo, ele faz a obra de Deus, ele faz a missão, mas não é aleatório, não é da cabeça dele, não houve espírito independente. Ele não deu na cabeça dele de fazer o que quer que fosse, mas ele seguiu conforme ele aprendeu, conforme ele recebeu da igreja, e ele foi encomendado pela igreja. Então, se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria em tudo que Deus entregou ao nosso reverendo, ele estaria dentro. Projeto Jesus em minha casa, o fiel, ele vai participar dos projetos que Deus entregou ao pastor. Então, Deus entregou ao nosso reverendo a juventude, o jovem com um propósito, o jovem com uma causa. Jovem, venha para a juventude, participe. O exército de Deus, Deus entregou essa visão ao nosso reverendo. Então, decida fazer parte dos projetos que Deus entregou ao seu pastor. Além disso, tem os seminários, já é a 19ª edição de Atos, mas tem também seminários sobre as mulheres, seminários com os pais, seminários, quem já participou aí? Palestra com os pais, palestras com os homens, palestras com as mulheres, palestras sobre Israel, caravana para Israel. Então, olha que visão, olha que obra. Então, que você decida tomar parte, que você decida participar, que você decida estar conectado, não perder o contato. A pandemia não é motivo para você perder o contato com a igreja. Ah, mas agora eu não posso, eu não vou no culto, agora há o isolamento. Não há justificativa. Nós devemos ser fiéis, mesmo distantes. Ser fiéis, ainda que a gente vá morar distante da igreja mãe, mas eu sou fiel. Então lá, eu pertenço a uma igreja, eu tenho pastor, eu continuo devolvendo o dízimo. Daniel esteve em Babilônia, mas ele não perdeu a vida devocional dele com Deus. Então ele mantinha a vida de oração, ele mantinha a fidelidade ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, meu irmão, não mude se você vai morar em um determinado local, não mude se você vai estudar uma determinada universidade, não mude se talvez a sua conta bancária está ficando mais recheada, mas seja a cada dia mais fiel a Deus e conectado a essa visão, a essa igreja, a esse ministério. Então, se é para dirigir um projeto Jesus em minha casa, você vai lá e vai fazer o melhor, vai evangelizar aqueles vizinhos, vai pegar aquele esboço. Se o esboço for Atos 4, 29 ao 31, quem já pegou o esboço? Atos 4, 29 ao 31. Você toda semana, missionário, o mês inteiro, semana tudo de oração, mês de oração. O fiel, ele não muda. Se a orientação é para ser o mês inteiro de oração, então ele vai naquele projeto e vai fazer um mês de oração. E Deus vai responder. E Deus vai fazer grandes coisas. Porque Deus tem um compromisso com o nosso reverendo. E quando nós reproduzimos conforme recebemos do nosso reverendo, as coisas acontecem. E devemos vigiar com a infidelidade, a deslealdade, que muitas vezes pode vir no seu ouvido, mas faz dessa maneira. Começa 10 minutos depois, faz da determinada, você recebeu a orientação, evangeliza em tal local. Então, siga a orientação. Se submeta, obedeça, princípio de hierarquia, princípio de autoridade. Então, o apóstolo Paulo, ele estava conectado com o povo de Deus, com a igreja. E ele fazia a obra debaixo dessa visão e debaixo desse princípio de autoridade, de ordenança, de hierarquia e de comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Fala um pouquinho para o seu irmão o que Deus falou no seu coração dentro desse ponto, da conexão com a igreja.
Mas missionária, depois do intervalo você fala mais um pouquinho, tá bom? Aí depois do intervalo você fala mais. Mas missionária, onde eu tô, as pessoas não evangelizam. Mas o seu compromisso é com as pessoas ou é com Deus, o seu pastor? Então nós reproduzimos aquilo que recebemos de Deus e do nosso pastor e através deste altar. E onde eu for, eu tenho que reproduzir o que eu recebo da igreja mãe. Eu tenho que reproduzir o que eu recebo do meu pastor, do reverendo José de Santana Santos. Então eu sou fiel a Deus. Aleluia. Eu sou fiel a Deus, sendo fiel ao meu pastor. E nós gostaríamos de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora para um outro ponto muito importante. Nós meditamos aqui sobre a conexão com a igreja, a fidelidade nesse aspecto de ter comunhão com o corpo de Cristo e tudo que eu vier a fazer debaixo de orientação. E em todos os aspectos, no contexto eclesiástico, se vai dirigir um projeto Jesus em Minha Casa, se vai em alguma missão, mas no seu dia a dia, nas suas decisões do dia a dia, buscar saber, Jesus quer que eu esteja nesse trabalho? Isso vai glorificar Deus? É vontade de Deus que eu tome essa decisão? É vontade de Deus que eu vá por esse caminho? Então você tem um pastor que, de fato, Deus fala com o nosso reverendo. E a gente louva a Deus que todas as pessoas que vieram a Deus, ao nosso reverendo, buscar conselho e seguiram, foram bem-sucedidos. Aleluia, glórias a Deus. Os fiéis vão se submeter. Os fiéis vão se submeter à orientação que vem de Deus através do homem de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia agora lá em Gálatas para irmos para o próximo ponto. Ainda dentro. Nós destacamos aqui alguns aspectos na vida de Paulo, enquanto os irmãos vão achando aí Gálatas. O primeiro aspecto que nós mencionamos foi que o apóstolo teve um propósito firme. O segundo é que ele foi fiel no tempo. O terceiro foi fiel nas crises, nos momentos de crises, de provações, de adversidade e também nos momentos de bênção. O quarto ponto foi que o apóstolo ele tinha conexão com a igreja, unidade. Não agia independente, mas buscava ali a direção de Deus através da igreja. E o quinto ponto, dentre muitos que poderíamos destacar na vida do apóstolo, nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 2, o versículo 11, que diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, um outro aspecto da lealdade que nós podemos destacar na vida do apóstolo Paulo é que o princípio estava acima das relações humanas. Então, aqui nós vemos Pedro, Cefas, que era muito importante na história da igreja primitiva, mas em um determinado momento ele se tornou passivo ali de repreensão e Paulo, então, vai repreendê-lo. Ele vai agir biblicamente diante, assim como ele agiu com Pedro, ele agiria diante de qualquer pessoa, tendo um posicionamento bíblico, colocando o princípio acima de qualquer relação humana. Agora, pegando este princípio e abrangendo para diversas realidades, diversos acontecimentos no cotidiano da igreja, da nossa vida, aqui um contexto específico do apóstolo, mas pegando esse princípio de colocar o princípio de Deus acima das relações humanas e trazendo isso para o nosso dia a dia, então o fiel, ele coloca o princípio, ele coloca o reino, ele coloca a palavra acima de qualquer relação de carne e sangue, ou qualquer relação de amizade, ou qualquer relação de, é meu irmão em Cristo, alguém da igreja, alguém aqui da igreja local. Como assim, missionária? Por exemplo, em um caso de pecado, dando um exemplo de pecado, alguém que está deliberadamente em prática pecaminosa. O que a Bíblia diz? Como eu devo me comportar diante desta situação? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios.
Porque esta era a mente desses homens e mulheres que eram leais e fiéis a Deus e que faziam parte da igreja primitiva. O princípio estava acima de qualquer relação humana. E se dermos, por exemplo, um caso, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, pegando como base este fundamento, o princípio está acima das relações humanas, está acima de qualquer relação de afeto, de afeição entre as pessoas. Então, no contexto, como povo de Deus, no contexto de igreja, nós devemos ser defensores do princípio da palavra. Então, se alguém que se diz irmão, mas vive deliberadamente no pecado, então eu não devo nem sequer, a Bíblia diz que com esses nem comais. E ampliando para diversos casos, diversos exemplos. Alguém que dá lugar ao diabo e fala contra a palavra, ou fala contra o princípio que sai do altar. Meu irmão, você não deve emprestar o ouvido a essa pessoa. Você deve ser fiel a Deus e fiel à palavra. Aleluia, pode louvar a Deus. Porque os infiéis, eles vão gerar outros infiéis. Vão contaminar outras pessoas com a sua infidelidade. Mas os fiéis, aqueles que são leais a Deus, aqueles que realmente o propósito está acima, a palavra, a verdade, né, o nosso pastor, então honramos o homem de Deus, defendemos a palavra, o princípio, juntamente com o nosso reverendo. Então, se você é fiel, meu irmão, fiel, ele anda com fiel. Se alguém tem sido infiel e você convive com alguém nesse contexto, pode ser da sua própria família, o seu esposo, não sei, talvez ele está falando contra o dízimo. Não tome parte. Fique com o princípio está acima de marido, o princípio está acima de filho, o princípio está acima de colega, está acima, né, do que quer que seja nessa questão de relação humana. O princípio está acima. Então, aleluia. O fiel, o leal, ele fica com o princípio. Ele fica com a verdade. Ele fica com a palavra. Então, ele não vai dar ouvidos aos murmuradores. Não vai dar ouvidos àqueles que emprestam a boca para o diabo. Eles vão tomar o partido, vão ficar do lado certo. Quando nós lembramos de Josué e Calebe, eles ficaram do lado certo. Eles escolheram aquilo que Deus falou: vamos possuir a terra. Então, esses gigantes para nós serão como pães e nós vamos comê-los. Enquanto os demais se viam como gafanhotos e infamaram ali, né, influenciaram ali as pessoas. Mas Josué e Calebe foram fiéis. Então Deus te chama a ser fiel. E qual é a recompensa do fiel? A recompensa que eles tiveram. Eles adentraram a terra prometida. Eles entraram. Toda uma geração não entrou na terra. Mas eles entraram porque ficaram do lado certo. Fale, irmão, fique do lado certo. Fique do lado da palavra. Fique do lado da verdade. Fique do lado do princípio. Os fiéis vão ficar com a palavra e não vão dar ouvidos aos murmuradores, aos blasfemadores, às pessoas que falam contra o princípio, contra a verdade, mas você vai ser um defensor do princípio e não vai se contaminar. Glórias a Deus. Então fala um pouquinho com o irmão que está ao seu lado desse ponto, sobre o princípio acima das relações humanas.
Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, por favor. A fidelidade, uma característica, uma virtude que por Deus é muito valorizada. E os grandes da igreja primitiva foram fiéis, foram leais. Vimos aqui o apóstolo Paulo, esse quinto aspecto que nós estamos meditando na vida do apóstolo Paulo. Então, o princípio está acima das relações humanas, da relação de carne e sangue, da relação desta terra, porque o Senhor que me salvou, o Senhor que me libertou, o Senhor que me transformou. E outra coisa, você foi alcançado nesta igreja, neste ministério, e através da visão que Deus entregou ao nosso reverendo. Vigiar, porque as pessoas, quando se tornam infiéis, pessoas que receberam tanto, porque o ministério, o nosso reverendo, os pastores e missionários, nós só fazemos o bem. As pessoas vêm aqui à igreja, à casa de Deus, vêm buscar ajuda, vem todo mundo vem arrebentado. Quem veio arrebentado aí? As pessoas vêm arrebentadas. E aqui só recebe o bem, só recebe a palavra. E a vida é transformada. Não tinham perspectiva de vida, mas vão crescer por causa desta visão. Vão ser alguém aí fora por causa desta visão. Por causa de Cristo, através desta igreja. Através do nosso pastor, o nosso reverendo. E aí as pessoas, infelizmente, quando tiram os olhos de Jesus, quando as pessoas vão se tornando infiéis, vão dando lugar para a infidelidade, começam a ficar esquisitas, começam aquilo que sempre foi muito bom. O pastor sempre foi uma bênção. Aí o pastor não é mais tão bênção assim. E aí a reunião sempre foi uma bênção, agora não é mais tão bênção assim. Meu irmão, vigie com esse tipo de gente, para você não cair como tantos caíram na Bíblia. Pessoas que tomaram partido errado. E debandaram e foram para o inferno, estão no inferno hoje, porque ficaram do lado dos infiéis. Então, fique do lado do princípio, fique do lado do propósito, fique do lado da palavra e você vai ser guardado, você vai ser preservado, você vai ser livre. E qualquer situação que surja, você tem o dever, como fiel, de trazer autoridade. De trazer a quem é de direito. Na igreja primitiva, nós vemos muitas pessoas fiéis e vamos mencionar aqui uma família. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, todo mundo achou? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então, conhecendo aqui um pouquinho do contexto ali da igreja de Corinto, então, uma igreja em que estava acontecendo divisões, também houve caso de pecado, de um homem ter relacionamento sexual com a esposa do próprio pai, e outras situações também, de rixas ali entre os irmãos, situações que iam a juízo diante dos ímpios. E aí uma família, a casa de Cloé, vai ser fiel a Deus e fiel ao homem de Deus. Diante das situações que aconteceram dentro daquela igreja em Corinto, eles levaram a situação ao apóstolo. Então, diante das situações que surgem aí, você deve trazer ao seu líder, você deve trazer a quem é de direito. Quando você não traz ao pastor, ao líder, a quem representa o nosso reverendo onde você se encontra, e você fica de conversa com outras pessoas, isso é fofoca. Agora, o princípio é trazer a quem é de direito. Porque quando você traz, você dá a oportunidade de que haja a correção, de que a palavra venha tratar essas pessoas. Se elas aceitarem, serão salvas. Se não aceitarem, receberam a palavra, receberam a oportunidade. Então, o princípio bíblico é ser como os da casa de Cloé. Então, as situações acontecendo na igreja de Corinto, eles levaram até o apóstolo. Eles levaram até aquele que realmente cuidava das almas daquelas pessoas. Aquele que foi usado por Deus ali para que pessoas se convertessem. Aquele que tinha sido boca de Deus. Então, você deve ser fiel. E é muito forte aqui
que é tudo muito claro, muito preto no branco, é tudo muito às vistas. Então, de fato, fica evidente, e todos sabiam, foi a casa de Cloé. Uma vez que você está no princípio, você não deve ter receio de trazer situações para o homem de Deus, de passar o relatório, porque isso dá oportunidade das pessoas ouvirem a palavra e decidirem se vão ficar com a verdade ou não. Dá oportunidade das pessoas serem tratadas. Então, a casa de Cloé, a família de Cloé, eles foram fiéis a Deus, sendo fiéis ao homem de Deus, passando para o homem de Deus as ocorrências, situações de pecado, de divisão na igreja em Corinto. Isso deu a oportunidade do apóstolo Paulo ser usado por Deus para escrever essas cartas, que muito também nos edificam hoje, tratando situações sobre pecado, sobre divisão dentro da igreja, trazendo verdades bíblicas, esclarecimentos na palavra. Então, a fidelidade, fala para o seu irmão, a fidelidade, ela te protege e ela salva outros. Quando somos fiéis, nós ajudamos para que pessoas sejam salvas. Amém? Então, meditando agora em outras pessoas que foram fiéis na igreja primitiva, então citamos aqui o apóstolo Paulo, citamos aqui a família de Cloé, e também podemos citar algumas pessoas, não vamos ler aqui cada um desses exemplos na Bíblia, mas para os irmãos terem registrado, lá em Colossenses 4, versículo 9, os irmãos podem anotar, mas diz que o irmão Onésimo, ele era fiel e amado. Onésimo era fiel. Atos 20, versículo 4, fala um pouco, é mencionado ali o nosso irmão Tíquico. E se nós formos lá, a gente não vai abrir, mas os irmãos podem anotar, Colossenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito que Tíquico, ele era fiel, era um fiel ministro. Em Efésios, capítulo 6, versículo 21, os irmãos podem anotar também, está escrito que Tíquico, ele era o irmão amado e fiel ministro do Senhor. A Bíblia exalta a fidelidade. A palavra de Deus exalta a fidelidade. E os grandes ali na igreja primitiva foram fiéis. Mas não para por aqui. A Bíblia fala também de Silas. Quem lembra, lá em Atos 16, quando Paulo vai para a prisão, quem estava com ele naquela prisão? Silas também foi prisioneiro ali juntamente com Paulo, e a Bíblia declara que ele era fiel. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz que ele era um fiel irmão. Quem lembra do homem de Deus, do discípulo Timóteo? Quem já leu sobre Timóteo na Bíblia? E Timóteo, ele era fiel. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, lá em 1 Coríntios 4, versículo 7, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Quem lembra do casal Áquila e Priscila? Que casal fiel. Um casal que estava ali unido de alma e coração com o apóstolo. Eles estavam dispostos, eles arriscaram a própria cabeça pela vida do apóstolo. Está escrito lá em Romanos, capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 5. Então, Áquila e Priscila eram um casal que eles eram cooperadores do apóstolo. Então, eles cooperavam com o apóstolo Paulo e eles eram tão fiéis que estavam dispostos até mesmo a perder a própria cabeça ali em defesa, junto naquela missão, juntamente com o apóstolo. Pessoas que também não tinham a vida como preciosa. Então, citamos aqui, vamos lembrar alguns nomes, Onésimo, Epáfras, citamos aqui a família de Cloé, o apóstolo Paulo, Timóteo, Áquila, Priscila, Silas, Tíquico, e tem muitos outros. Quem já ouviu falar de Epáfras na Bíblia? Epafrodito, se refere à mesma pessoa. O apóstolo Paulo chamou Epafrodito de companheiro de lutas. Então, uma pessoa fiel, ela é companheira de lutas. Você é fiel a Deus, sendo fiel ao nosso reverendo, então você vai ser companheiro nas lutas.
Nós louvamos a Deus pela vida de cada fiel, de cada pessoa que tem sido fiel. Gostaria de convidar a igreja a louvar a Deus, de cada irmão que é fiel nesse ministério. Tiveram os fiéis que participaram do aluguel deste salão aqui, que era um cinema. Os fiéis que participaram da compra. Os fiéis que participaram da reforma. Quem participou da reforma? Uhul! E tem os fiéis que participaram também do pagamento, da quitação do imóvel lá em Copacabana. Quem participou? Glórias a Deus. Então, os fiéis, eles serão companheiros de luta. Deus te chama, meu irmão, para lutar junto com o nosso reverendo. Lutar como, missionária? Financiando a obra de Deus, sendo fiel dizimista, sendo fiel ofertante. Você não pode cair nessa área, meu irmão. Você não pode realmente ser um avarento, porque a avareza é um sinal de deslealdade e infidelidade. O fiel, ele vai querer contribuir, vai querer participar, não vai ficar de fora. Como que você pode ser fiel também, um companheiro de lutas, quando você é um companheiro para ganhar almas, trazer pessoas para conhecerem a Cristo? Como somos companheiros de lutas? Somos companheiros de lutas quando estamos juntos em toda e qualquer situação. Se é para financiar a obra, eu estou junto. Se é para evangelizar, eu estou junto. Se é para abrir a minha casa, eu estou junto. Se é para fazer visita nos hospitais, estou junto. Então, companheiro de lutas é aquele que está presente em todos os momentos. E os fiéis, uma característica é que eles estão sempre presentes. Quem lembra de Lucas? Não pode dar essa aula, não citar Lucas. Lucas, o apóstolo Paulo também, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele chega a falar que muitos o abandonaram. Somente Lucas está comigo, o apóstolo Paulo fala. Então, o companheiro de lutas, ele está presente em todos os momentos. Ele não abandona, ele não vira as costas. Além disso, Epáfras, ele foi fiel a Deus, sendo fiel ao apóstolo. Então, onde ele estava, ele levava as pessoas a amarem o apóstolo. Então, onde você está, que você realmente leve a visão da igreja, que você leve, que o seu pastor é um homem de Deus, é um homem da palavra, um homem de propósito, um homem que renunciou à própria vida para viver em função de Cristo e das almas. Então, onde formos, temos que ter essa fidelidade com o nosso reverendo, assim como fora Epáfras para com o apóstolo Paulo. Então, muitos são os fiéis na Bíblia e muitos foram também os fiéis da igreja primitiva. Citamos aqui Lucas, Timóteo, Áquila, Priscila, o apóstolo Paulo, Epáfras e tantos outros. E qual foi a recompensa dessas pessoas? Qual é a recompensa? Qual é o prêmio daqueles que são leais, daqueles que são fiéis? Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Provérbios capítulo 28, versículo 20. Que diz assim, Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Vamos ler bem forte? 1, 2, 3 e já. Mas aquele que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Agora pula lá para Apocalipse, rapidinho, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Que diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o Senhor nos garante bênçãos aqui para essa terra, quando nós somos fiéis. Nós lemos lá em Provérbios, aquele que é fiel, ele será acumulado de bênçãos. E o Senhor garante bênçãos também. O que é a bênção? Bênçãos na eternidade.
a coroa da vida, a eternidade com o Senhor, o céu, o principal. Então, quando você é fiel, você garante bênçãos aqui e agora e na eternidade. Muitos foram os fiéis na Bíblia. Como não mencionar José, que diante das lutas ele foi fiel ao seu Deus, foi fiel à palavra, e o Senhor o exaltou nessa terra. Nós podemos mencionar Ruth, ela abraça o propósito, ela abraça o reino, ela é fiel ao Senhor, abandona os deuses, fica com a palavra e ali vai cuidar da sua sogra e o Senhor cuida de Ruth. Podemos mencionar Daniel, ele vai ser fiel na distância e diante de tantos manjares ali postos diante dele, mas ele se mantém fiel. Sadraque, Mesaque, Abednego, fiéis, não vão se prostrar diante daquela imagem. Muitos são os fiéis na palavra e também tem os fiéis no dia de hoje. Então nós louvamos a Deus e que sejamos fiéis, firmados em Cristo e com o nosso reverendo, prosseguindo para o alvo. Amém. E juntos lá no hall do Gramacho, lá no céu, todos juntos em nome de Jesus. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Louvamos a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Fala um pouquinho quem está ao seu lado, o que Deus falou no seu coração. Como foi essa palavra, as bênçãos da lealdade. Então, o Senhor cuidar, o Senhor suprir, o Senhor prover, o Senhor abrir portas, o Senhor guardar, o Senhor proteger e a bênção da eternidade com Deus. Vamos receber o pastor Everson, em nome de Jesus.